E se a gente te dissesse que quase tudo que se pensa sobre sucesso está, na verdade, de cabeça para baixo? Sabe aquela ideia de que o caminho é se matar em jornadas de 12 horas por dia? Pois é. E se a verdadeira chave não for trabalhar mais, mas sim trabalhar com um foco absurdamente mais profundo? Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem o mito da ralação, esgotamento, a pilha de trabalho que nunca acaba. Do outro, uma realidade bem diferente, um progresso real, de verdade, que acontece em picos curtos e super intensos. Chegou a hora de questionar essa ideia de que mais horas por si só vão levar a algum lugar. E a proposta aqui é surpreendente de tão simples. 365. Mas calma, não são dias, são horas. Uma única horinha de foco por dia, ao longo de um ano, é o que basta para aprender uma habilidade nova, escrever um livro ou até construir a base de um negócio. É o poder do foco com consistência. Essa frase aqui, ela coloca tudo em perspectiva, né? O tempo existe. A questão é para onde ele está indo. O jogo não é sobre encontrar mais tempo, mas sim ter clareza para pegar de volta aquele tempo que já existe. Ok, então vamos mergulhar nisso. Como que, na prática, uma única hora por dia pode ter um impacto tão gigante assim? A resposta, olha só, está na forma como o nosso cérebro funciona. Mas para conseguir dominar essa uma hora, primeiro a gente precisa entender o inimigo que sabota ela o tempo todo. Vamos dar uma olhada na ciência por trás da distração. Pensa na mente humana como um supercomputador de última geração. Sério, é uma máquina capaz de criar, de resolver problemas super complexos e de imaginar futuros inteiros. Um potencial que é, assim, quase ilimitado. E nesse supercomputador, a atenção funciona como a memória RAM. Só que tem um detalhe crucial. Ela é ridiculamente limitada. Cada notificação que apita, cada pensamento aleatório, cada aba aberta no navegador, tudo isso vai comendo essa memória preciosa e deixando o sistema todo lento. Agora se prepara para esse número porque ele muda tudo. 50 bits por segundo. É isso. Essa é a capacidade máxima da nossa atenção consciente. Cada coisa em que a gente foca, uma conversa, uma música, uma preocupação, consome um pedaço desse recurso que não se renova. Meio assustador parar para pensar nisso, né? Então, o que acontece quando a gente não dá uma direção clara para essa tensão tão limitada? A gente entra no que a psicologia chama de entropia psíquica. É a tendência natural da mente de ir pro caos. É por isso que os pensamentos disparam para todo lado quando a gente só tenta relaxar. E essa imagem aqui ilustra o conceito de um jeito perfeito. Sem um esforço consciente para organizar os pensamentos, a mente vira uma bagunça, igualzinho a um quarto que ninguém arruma. A inércia não nos mantém parados, ela nos arrasta para a desordem. Certo, o diagnóstico está bem claro, mas a boa notícia é que existe solução. Vamos montar agora o nosso kit de ferramentas para o foco profundo. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Como é que pode uma única hora de foco total ser mais poderosa que um dia inteiro de trabalho cheio de distração? A resposta está em entender que nem todo tipo de trabalho é igual. Existem basicamente 3 modos de operação. O de construção é o trabalho profundo, programar, escrever, criar uma estratégia. O de manutenção é responder e-mails, organizar as coisas. E o de recuperação, a parte que quase todo mundo ignora, é o descanso que alimenta a criatividade. Aquela nossa 1 hora por dia é para ser usada exclusivamente na construção. E para essa hora funcionar de verdade, tem um protocolo, um passo a passo. Primeiro, definir a visão e a antivisão, para ter clareza de onde se quer chegar e do que se quer evitar. Depois, escolher um único projeto para não dividir energia. Aí, focar nas tarefas alavanca, aquelas poucas que geram um maior impacto. E por último, o compromisso. Construir, por 1 hora, todo santo dia. E aqui vem a grande virada de chave. A batalha não é sobre ter mais força de vontade. É sobre criar um ambiente onde a força de vontade seja quase desnecessária. Em vez de lutar contra as distrações, o plano é simplesmente eliminar elas do caminho. Mas mesmo com as ferramentas certas e um ambiente preparado, ainda falta um ingrediente. E o componente final não é uma técnica, é uma mudança de mentalidade, a coragem de abraçar o que é desconhecido. A verdade nua e crua é que sair do caminho padrão é desconfortável. Significa trocar a certeza pela possibilidade. Se sentir perdido ou sobrecarregado não é um sinal de que algo está errado. Na verdade, é a prova de que se está explorando um território novo. E essa citação resume o paradoxo perfeitamente. O medo de falhar paralisa a gente, o que nos leva a cometer o maior erro de todos:
nem sequer tentar. Quem alcança coisas grandes não evita a incerteza, corre na direção dela, porque sabe que é ali que o crescimento acontece. Então, a ideia é mudar o jeito como se enxerga o fracasso. Ele não é um ponto final, é um investimento. Cada erro é uma lição que melhora o sistema, sabe? É como um carro autônomo que precisa de milhões de errinhos para aprender a chegar no destino. É sobre construir um portfólio de fracassos. Então, para fechar, a pergunta que fica é essa: qual é aquele único projeto, aquele projeto realmente significativo que merece a sua próxima hora de foco total?